Boa noite a todos. Queria compartilhar com os irmãos aqui algo rapidinho da parte de Deus. Sabe quando você tem um celular e você compra um mais novo? E aí você começa a ter condições de acessar outros aplicativos, ter mais recursos do que o anterior. Quando você atualiza o sistema, você também tem essa mesma experiência, né? Não sei explicar como, tá? Não sei dizer como, mas quando eu e minha esposa fomos anunciados como diáconos do projeto Vida Nova de Jardim América, foi como se tivesse sido feito um download do alto de situações. Deus foi me mostrando assim muitas situações, foi trazendo novas revelações, e eu fui ficando meio espantado. Eu cheguei até a compartilhar com a minha esposa, que eu falei o seguinte: uma coisa eu sei, Deus está me instruindo, está me capacitando, me preparando para essa nova fase. O que eu não sei é se Ele está me provando ou se ele não, né? Eu não sei se eu estou sendo provado por Deus ou tentado pelo inimigo. Porque Isaías, quando ele teve um encontro com a glória, ele disse o seguinte: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando as minhas falhas foram sendo reveladas, feliz ou infelizmente, outras situações, áreas também foram reveladas. E eu fiquei conversando com a minha esposa: eu preciso tomar muito cuidado para não atravessar uma área que não me pertence. Vendo a pastora Helena Raquel pregando, ela disse o seguinte: quando você sobe nesse lugar e segura esse instrumento, você tem que ter muito cuidado, porque ele é muito sedutor. Porque você pode falar coisas que de fato e de verdade a igreja precisa ouvir, a igreja tem que ouvir. A questão é você que tem que falar? Então é esse o cuidado que nós temos que ter. E eu fiquei: Senhor, me ajuda aí nessa situação, porque o Senhor que deu a revelação, o Senhor que trouxe todas essas coisas, então me guarda de toda soberba, de toda vaidade, de toda presunção, para que eu não venha atravessar uma linha, entrar num lugar que eu não tenho acesso. Amém? E outra coisa que eu fui ouvindo nesse momento foi: não, irmão, fica tranquilo, porque ser diácono é servir, pô. Aí vinha um e falava isso. Aí daqui a pouco vinha outro: irmão, fica tranquilo, ser diácono é servir. Irmão, fica tranquilo, ser diácono é servir. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você: ser colaborador, ser diácono, ser obreiro, ser diácono não é servir. Não é. Não é não, Carlos? É o que então? É servir do jeito que Deus manda. Não é do jeito que você acha. É servir? Mas do jeito que Deus manda. Porque é muito bonito quando a gente profere que é servir. Isso está lá na página 1. Ser colaborador, ser obreiro, ser diácono é servir, página 1. Página 2 está o meu e o seu interesse. É esse que é o problema. Que para servir como Deus manda, os meus interesses têm que ficar em segundo lugar. E na maioria das vezes eu e você não queremos. Porque de vez em quando tem uma reunião que conflita justamente no dia que você combinou com os amigos de tomar um açaí, de comer uma pizza. E aí quando você fala assim: irmão, é do jeito que Deus manda. Não, irmão, até o próprio apóstolo Paulo diz: não seja demasiadamente justo. Não, flexibilidade, ser radical demais. Não é bem assim. Não é bem assim? Não entendi. Então essa é a questão. Você e eu temos que entender: é servir? Mas é como Deus manda. E veja bem, não é como Ele pede, é como Deus manda. Você precisa entender o seguinte: o que é democracia?
todo poder emana do povo, amém? Tem voto, tem eleição, só que Deus não é democrático. Deus é soberano, Deus é Senhor, é do jeito que Ele quer e pronto. Ele não quer saber nem a sua nem a minha opinião. Então o reino dele funciona segundo os princípios e a lei dele, você querendo ou não. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu fico sempre meditando sobre isso, é que parece que ou não entende, me desculpe a expressão, ou tem preguiça de raciocinar acerca da palavra profética apostólica que é direcionada para a igreja. Esse é o tempo despertar do sono. E aí vem uma pergunta: você está pronto? Deixa eu explicar a vocês. É despertar do sono, não é acordar. Porque Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz: pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes. Mas espera aí, se eu estou dormindo, como é que eu vou ler? Então não é sobre acordar, é sobre despertar. Não é a mesma coisa? Não, vou te explicar. Imagine que a sua família e a minha viaja para algum lugar, vai passar um final de semana, algo do tipo. E normalmente quando a gente viaja, a gente é meio cheio de gracinha, né? A mesa do café da manhã não é muito simples igual a na nossa casa. Ela é mais requintada. Aí imagina que você está lá preparando a mesa, eu acordo e estou passando para ir ao banheiro. Você está ali montando a mesa e tal, e você diz assim: bom dia, irmão, graças e paz. No café da manhã você prefere o quê? Café, suco ou Nescau? Eu vou dizer para você assim: bom dia, irmão, a paz do Senhor. No café da manhã eu prefiro que não me faça perguntas. E vou seguir. Por quê? Eu acabei de acordar. Já a minha esposa, se for ela, vai ser assim, ó. Ela vai vir, você vai dizer: bom dia, irmã, paz do Senhor, precisa de alguma coisa? Ela vai dizer: a paz, irmã, precisa de ajuda para alguma coisa? Já foram na rua comprar pão? Precisa limpar alguma coisa? Ela desperta. Eu acordo. É diferente. E eu vou me sentar à mesa, vou pegar meu café, você vai começar a fazer perguntas, eu vou fazer assim, ó. Porque eu estou ficando cada vez mais velho, está ficando pior. Porque quando eu acordo eu não posso me agitar. Então se eu me agitar a cabeça dói, cada ano que passa vai ficando pior. O meu celular toca, ele desperta, é uma buzina, é um barulhão, eu desligo ele e levanto da cama calmamente, por incrível que pareça. Então, não é acordar do sono, é despertar, é estar atento, é estar ligado àquilo que Deus está direcionando, é aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então abra lá comigo em João 15, porque senão você vai achar que eu não estou pregando. Todos acharam, amém? Os irmãos lá da mídia pediram um tema, né? Então o que o Senhor direcionou ao meu coração é despertando para a frutificação. Amém? Diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Repitam comigo: corta. E todo que dá fruto, ele poda. Repitam comigo: poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Até aqui. No capítulo 13, Jesus tem a reunião com os discípulos, e ele anuncia que vai ser traído. Lá no versículo 31, Pedro fala que
não vai negar, ainda que todos neguem. No versículo 31 ele diz: você vai me negar 3 vezes. Chegando no capítulo 14, ele começa a falar com os discípulos o seguinte: olha, eu vou preparar lugar, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Aí depois ele comunica que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele anuncia acerca da vinda do Consolador, do Espírito Santo. E quando ele chega no capítulo 15, ele diz assim para o povo: ó, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele usava elementos simples do dia a dia, do cotidiano da comunidade de Israel, para comunicar as verdades do reino. E a videira, naquela época, era uma árvore que todo mundo conhecia. E ele fala o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Isso aponta para a obra de Jesus, porque tudo que Jesus faz comunica a verdade. Precisamos entender que o reino de Deus, ele não caminha entre certo e errado. O reino de Deus caminha entre verdade e mentira. Porque, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, se um homem ele tiver condições financeiras, nesses lugares é certo ele casar com mais de uma mulher. Dentro daquela cultura, se ele tiver condições para bancar, ele pode casar com mais de uma mulher, ter mais de uma esposa. Já aqui não pode. Então, ou seja, lá isso é certo, aqui é errado. A palavra de Deus não, ela é verdade em todo lugar. Entendeu? Não tem dualidade. Então, Jesus ele comunica sempre o que é verdade e denuncia o que é a mentira. Então, ele está falando para Israel o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai corta. E aquele que está dando fruto, o Pai poda, limpa para que dá mais fruto. Além dele ser a videira, ele diz quem é o agricultor. É o Pai. O agricultor é Deus. Então eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Levanta a mão para mim, por gentileza. Quem deseja frutificar? Só para eu ver. Só quem deseja frutificar. Glória a Deus. Bom, precisamos entender o seguinte: reino de Deus não existe tanto faz, não existe indiferença, não tem aquela coisa assim, você quer água ou refrigerante? Tanto faz. Café ou suco? Tanto faz. Reino de Deus não, você tem que ter posição. Reino de Deus não existe aquela coisa de guardar lugar. Por quê? Porque Deus é Pai. Se Deus é Pai, Ele tem o quê? Filhos. Deus não tem netos. As experiências que você tem são suas. Você não vai ter como passar para os seus filhos. Eles vão ter que ter as dele. As minhas, a da minha esposa, não vai ter como passar para o Juninho. Ele vai ter que ter as dele. Porque Deus só tem filhos. Deus não tem netos. E o reino de Deus, ele trabalha sempre com progresso, sempre com desenvolvimento, sempre com avanço, sempre com crescimento. O reino de Deus, não existe a possibilidade de fazer o que acontece em alguns retiros evangélicos. Em alguns retiros evangélicos, cristãos, acontece isso aqui, ó. Todo mundo acorda às 7 horas, porque 8 horas tem o café da manhã, certo? E aí tem os irmãos que pensam assim: café da manhã é 8 horas, 20 para as 8 eu levanto. E tem aqueles que acordam, lavam o rosto, escovam o dente, fila do café da manhã. E aí tem aqueles que vão para o banheiro, tomam aquele banho de celebridade, vem com a pele hidratada, tipo seda, bem arrumado, perfumado assim, passa assim exalando, como se fosse um jardim florido. E quando ele chega, tem umas 80 pessoas na fila.
Aí o que ele faz? Vai lá pro final, né? Não, ele vai lá no início da fila. Bom dia, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E vai andando, Pai do Senhor. Oi, amigo. E aí, parceiro? Amiga, tudo bem? Tá. Dormiu bem e tal, que não sei o quê. Como é que você tá? E vai ficando. Olha só, isso aqui não me contaram não, tá? Isso aqui eu vi. Ninguém me contou não. Isso eu vi. Reino de Deus, não existe esse negócio de guardar lugar. No reino de Deus, tudo aquilo que você tentar manter, você vai perder. Você está tentando manter o ministério, você vai perder. Você está tentando manter o casamento, você vai perder. Você está tentando manter os filhos, vai perder. Está tentando manter o emprego, você vai perder. Carlos, não aceita isso não, presta atenção. O reino trabalha com desenvolvimento. Não, mas eu não trabalho para manter o casamento, não? Não. Você trabalha para crescer junto com o cônjuge, conhecendo um ao outro mais e mais, e se desenvolvendo. E o ministério, a mesma coisa. Buscando sempre o quê? Crescer, se aperfeiçoar, se desenvolver. Eu não estou falando de número, eu não estou falando de alcance nas nações, eu estou falando nada disso. Estou falando de você com Deus buscar sempre dar o seu melhor, dia após dia. É assim que funciona o reino. Não, eu vou manter os meus filhos aqui. Não, a Bíblia diz que os filhos são como flecha. Eu tenho que esticar ao máximo para fazer eles ir mais longe do que eu fui. Vou tentar manter, quando crescer ele dá as costas e te abandona. Já perdeu. Carlos, eu não aceito isso. Reclama com quem escreveu, presta atenção. Mateus 25, do versículo 14 ao 30, Jesus conta a parábola dos talentos. Olha como é que ela é linda. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. O que recebeu 5, multiplicou, foi para 10. 2 foi para 4. O que recebeu 1, enterrou. Quando eles devolvem, o que multiplicou ganhou mais 5, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que ganhou mais 2, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que enterrou, o que manteve, mau e negligente servo, devia ter guardado no banco. Se você recebeu 1 de Deus, no mínimo, você tem que devolver 1,01. Se receber 1, você não pode tentar manter, você vai perder. Porque no reino não tem diferença. Então presta atenção, em Lucas capítulo 19, dos versículos 11 ao 27, tem a parábola das minas. Se você ficar chateado com a dos talentos, que é 5 para 1, 2 para 1 e 1 para outro, você acha que é injustiça? Na parábola das minas é 1 para cada um. O rei pegou 10 e deu 1 para cada um. Teve um camarada lá que, de vez esses vendedores aqui do Rio de Janeiro, ele pegou uma, transformou em 10. Teve outro que pegou uma, transformou em 5. 1 enterrou, 7 não quiseram fazer nada. O que recebeu 1, o rei falou assim, vai governar sobre 10 cidades. O que recebeu 5, vai governar sobre 5 cidades. O que guardou, tira dele, dá para o que tem 10. Mas ele já tem 10. Quem tem, lhe será dado. Quem não tem, até o que tem será tirado. Aí os outros 7 que não quiseram fazer nada, bota aqui, mata na minha frente. É o que está escrito. Não sou eu que estou falando, não. É o que está escrito. É o que está escrito. Então, você é um ramo da videira, então você tem que frutificar. Porque se não frutificar, vai ser cortado. Eu sei que falando assim, parece que eu estou falando a questão de meritocracia, você se matar para frutificar. Temos que entender também que o reino de Deus é graça. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça não foi vã para comigo. Antes, trabalhei mais do que todos os outros. Não eu, a graça. Paulo está se referindo aos 12 apóstolos. Ele está falando, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas não eu, a graça. E ele ainda fala, eu não deveria nem ser chamado apóstolo. É porque a gente acha que Paulo fez tanto, a gente acha que foi ele que substituiu Judas, mas não foi.
Se tivesse uma prateleira assim, das funções no reino, tivesse lá os patriarcas, profetas, os reis, o apóstolo Paulo, ele não estaria do lado de Pedro, ele estaria abaixo. Porque quem substituiu Judas foi Matias, está lá em Atos capítulo 1. Ele não caminhou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Mas o encontro dele foi tão extraordinário, a revelação que ele teve da graça foi tamanha, que ela o levou a trabalhar mais do que todos os outros. Nós temos que entender que no reino é assim que funciona. Bom, todos vocês levantaram a mão, dizendo que queria frutificar. E eu queria pedir à mídia aí, seria possível colocar o versículo 2 aqui, por gentileza? João 15. Para a gente ler, para todos lermos juntos. Tem como colocar aqui? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Toda vara... Amém? Todos vocês levantaram a mão dizendo que queriam frutificar. Preste atenção. Se você quer frutificar, se você quer ser um ramo frutífero da videira verdadeira, que é Cristo, você tem que estar preparado para o seguinte: uma hora você vai tomar uma tesourada. E tem uma coisa pior do que tomar uma tesourada. Eu sei que hoje a gente vive a era digital, os coaches estão fazendo muito sucesso, falando sobre produtividade, alta performance, fala sobre a lei da semeadura toda hora. Eu sei que 1 Coríntios 9,6 diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia abundância, abundância também ceifará. Gálatas 6,7 diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Só que por mais louco que pareça, a lei da semeadura, que nós tanto ensinamos, que está na palavra, que ministramos, não é ideia original de Deus. Não é, não. A ideia de Deus não é plantar para colher, a ideia de Deus é colher para plantar. Você não concorda comigo? Então vamos voltar para Gênesis. Deus criou todas as coisas, por último ele cria o homem. E o homem deu o nome a todas as coisas. E o que Jesus disse? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Se fosse só folha, Adão não teria referência. Então Deus colocou ele e disse: ó, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ou seja, já tinha os frutos. Então ele colhia para depois plantar. Só que nós que desejamos ser ramo frutífero, além da tesourada, a gente vai ter que se preparar para uma coisa bem pior, porque presta atenção, você como um ramo dessa videira, você vai ver todo mundo pegando fruto e você não vai comer um. Diz para mim, quando você vai no hortifruti, no supermercado, na feira, você pega assim, lá a fruta, oh Deus, louvado seja o teu nome por esse pé de manga. Ou abençoe o galho que veio esse fruto. Você fala isso? Você pega, olha, glória a Deus, tá bom, vamos embora. Você vai ver muita gente desfrutando do que você está produzindo, sem olhar para você e dizer, muito obrigado. Uma vez eu estava na rede social, aí tinha uma foto de 2 jogadores do Flamengo, tomando um vinho. A foto deles bebendo vinho. A descrição da foto era assim, ó: os caras estão bebendo um Celta. Por quê? Pegaram o rótulo, pegaram a marca e foram ver o preço. A garrafa de vinho custava 14 mil reais. Aí falaram, os caras estão bebendo um Celta. Aí eu pergunto a vocês, o vinho vem da onde? O vinho vem da onde? Vem da uva. A uva vem da onde? Da videira. Então alguém vai pegar o seu fruto, olha que lindo, vai lucrar absurdamente e não vai nem voltar para te dizer muito obrigado.
Carlos, mas não é justo. Não é justo mesmo. É justo o Filho de Deus morrer pelo seu e pelo meu pecado? Não é justo. Foi você que disse que queria ser um ramo frutífero. Então você vai ter que estar preparado para ver pessoas desfrutando da tua produção, curtindo o que você está fazendo, lucrando pelo que você está fazendo, e você não vai fazer parte. E o que acontece com muita gente? Se você tem mais de 5 anos de caminhada, você já cruzou com algumas pessoas assim, ó. Pô, não está mais naquela congregação não, porque... Ah, não, saí de lá. Fiz, ninguém me reconheceu. Fiz, não tive reconhecimento. Isso aí é o ramo que está frutificando e está olhando para o fruto que está produzindo. Você não tem que estar atento para isso. Talvez você esteja falando assim: ah, Carlos, porque você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei. Para você falar isso é muito fácil. Eu sei que é fácil. E quando Deus compartilhou comigo essa palavra, não foi para ministrar para vocês, foi para trazer à minha memória momentos em que eu me senti assim, tipo, sacanagem, ralei pra caramba, não veio nada para mim, e aquilo me entristeceu por muito tempo. E às vezes você fala assim: não, graças a Deus eu coloquei diante do Senhor, tá bem. Aí você vê algo parecido, parece que o filme passa novamente. E nesse momento que eu fui falando com Deus, que eu queria quebrar certos ciclos na minha vida, e Deus começou a falar isso comigo. Então você vai ter que se preparar para isso. Você quer ser um ramo frutífero? Então você vai ter que se preparar para ver pessoas desfrutando da tua produção, e quando o negócio estiver bombando, o Pai vai vir e vai cortar, vai dar uma limpada, mas não é porque Ele quer ver o teu e o meu mal, é para você produzir mais ainda, maior quantidade e em melhor qualidade. Porque é isso que o Pai espera de mim e de você. Ele espera que eu e você venhamos a dar fruto. Não é a alegria dele nos podar. Então o que nós temos que fazer? Já que não é mérito, é graça. Então qual é o nosso esforço? Jesus disse assim, ó, versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então qual é o nosso esforço? É permanecer em Cristo. Porque presta atenção, você é um ramo da videira, amém? Quem que é a videira? Responde para mim. Quem é a videira? Quem é a videira? E quem que é o agricultor? O Pai. Então você é ramo da videira. Tudo o que você precisa vem de Jesus. É Ele que te sustenta, é Ele que te nutre, é Ele que te dá recursos para você desenvolver aquilo que você precisa. E o cuidado que você necessita não vem do homem, vem do Pai. É o Pai que vai cuidar de você. Quando tiver algumas folhas murchando, tiver alguma parte do galho seca, o Pai vai olhar e vai falar: não está bom, vai remover aquilo dali. É o Pai que vai impedir que os passarinhos joguem aquelas ervas lá que começa a nascer aquelas trepadeiras para sugar a tua energia. É o Pai que vai cuidar de você, impedindo que tudo isso aconteça. Só que para isso os nossos olhos, todo o nosso esforço tem que ser o quê? Permanecer em Cristo. A grande questão é que eu e você estamos muito preocupados com a nossa necessidade. Então nós estamos ali reunidos com os discípulos, vamos distribuir pão e peixe para a multidão. A multidão está com fome, amém? Você também está há 3 dias. E Jesus fala assim, ó: dai-lhes voz de comer. E você vai lá distribuir. Aí você olha, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e você diz assim, ó: eu vou guardar aqui um pouquinho, deixar aqui no cantinho, vai que não sobra, eu preciso garantir o meu. E aí faz iguais alguns que eu conheço: digno é o obreiro do seu salário.
O texto não está falando disso, mas isso é outra pregação. Ele pega e separa um pouquinho de pão e peixe ali. E aí eu e você começamos a olhar para aquilo que nós guardamos, para aquele pouquinho. E aí você está distribuindo, está todo mundo comendo igual um desesperado. São 3 dias, irmãos, sem comer. Está todo mundo ali comendo, aí você fala assim, Jesus é poderoso para multiplicar, mas eu acho que não vai dar não. Ainda bem que eu já guardei o meu. E está distribuindo, todo mundo já comeu até se fartar, e aí você olha assim, deixa eu ir lá pegar o que eu guardei. E os demais estão lá, levantando 12 cestos, cheios de pão e peixe. Você não está desfrutando disso, por quê? Tu se preocupou demais com o teu pouquinho. Se preocupou demais com o fruto que estava levando. Presta atenção. Quem pega do fruto que você produz e leva, uma hora aquele fruto vai acabar. Aquilo lá não é infinito. Uma hora vai acabar. Você está ligado à videira. O recurso nunca acaba. Você tem o cuidado do Pai. O Pai nunca perde o controle. Esse é o nosso desafio. É entender que, cara, eu tenho que estar ligado à videira. Versículo 3 ele já falou, eu já limpei vocês pela palavra que vos tenho dito. Então como é que eu me esforço para estar ligado à videira? É todos os dias praticando disciplinas espirituais. É estar sensível à voz de Deus, atento à direção que Ele está me dando. E entender o seguinte, eu não trabalho por reconhecimento, eu faço para glorificar o nome do Senhor. Eu não faço para glorificar o homem. Então, às vezes está dolorido, está apertado. Irmãos, entendam, é só uma poda. Meus pastores, é só uma poda. Vai limpar, daqui a pouco vai passar. Eu sei que alguns irmãos estão na mesma situação que eu, meio apertada. Entende, irmãos? É só uma poda. Vem a próxima estação, Ele vai te limpar. Você vai dar muito fruto, e fruto que permaneça, e Ele vai ser glorificado. Só não tira os olhos dele. Não tira os olhos que o recurso vem dele. Por mais difícil, você está assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Ficar tranquilo, o recurso vem dele. Vem dele. Não se desespera. Não perca o teu controle, por mais difícil que aconteça. Um colega casa lá, e você dormindo, eu falei, queria que eu fizesse o quê? Vou fazer o quê? 4 horas da manhã, eu estou cansado, a água já subiu, eu vou dormir. E aí, quando baixar, a gente limpa e Deus vai dando graça. Daqui a pouco a gente recupera, como o irmão falou, Deus vai restituindo. Pô, mas fiz, não me reconheceram. Glória a Deus, irmão. O Pai continua te sustentando e cuidando de você. Amém? Que Deus abençoe a todos.